E começamos da melhor forma, a olhar o quê? A olhar a sua saúde e a descobrir como é que deve lidar com alguns problemas, por exemplo, na sua pele. Conhece a abordagem chinesa sobre o vitíligo? Vamos ter as respostas. E vamos ter mesmo, não é, Pedro? Olá, Ana Rita, Olá, boa muito boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Cá estamos de volta, não é? É Como é que mesmo. foi o teu fim de semana? Correu Conseguiste muito bem, relaxar felizmente. também? Sim, claro. Eu faço sempre tudo o que posso para ocupar com qualidade o meu tempo livre. E com muitas artes marciais? Sem dúvida. Ou com os teus cavalos? De facto, são os meus hobbies principais, o karatê, os cavalos e os cães. E a família, como é evidente. Com certeza. Olha, o que interessa de facto é que nós conseguimos fazer sempre o equilíbrio perfeito entre a família e trabalho e as nossas próprias ambições, Muito importante não é? para a saúde. Não é? Olha, para a saúde. Ter um bom equilíbrio. Um bom equilíbrio. Também é preciso equilíbrio para lidarmos com o vitíligo de que vamos falar. Sim, na prática o vitíligo é de facto um desequilíbrio. Um desequilíbrio em critérios de medicina chinesa para o fígado e para as defesas. E de qualquer das formas, se calhar é interessante dizer às pessoas o que é o vitíligo, que as pessoas lá em casa não sabem. Despigmentação, não é? Justamente, é uma despigmentação. Na prática, o vitíligo é uma doença de pele que não tem consequências graves, para além das consequências de natureza estética e necessariamente das consequências de natureza emocional. As pessoas começam por desenvolver manchas brancas na pele, perdem cor em certas zonas na pele ou nas zonas atingidas, ou seja, na pele, nos pelos, no cabelo. Se houver uma mancha de vitíligo no cabelo ou na pele, os pelos dessa zona ficam brancos. É a mesma coisa com os cabelos. Circunstância que faz com que as pessoas fiquem desagradadas com o aspecto que têm. Não é um problema muito grave, a não ser para quem... As pessoas que sofrem dele sentem-se atingidas na autoestima com frequência. E tiveste um caso também de uma menina, uma rapariga de 26 anos, por exemplo, que te chegou às mãos, digamos assim. Bom, na prática nós temos tido muitos casos interessantes. Esse é um caso de uma rapariga que era pianista e que as mãos são sempre muito visíveis, sobretudo quando se toca com a imagem, claro. E, portanto, e as mãos eram atingidas, não tinha uma grande preocupação. Com a nossa terapêutica pela medicina chinesa, as manchas desapareceram a nível da pele, mas tinha um caso que eu considero mais engraçado, que eu vi há muito pouco tempo. Foi uma pessoa que eu tratei há 23 anos. Quando? Uma senhora que veio agora consultar-me há mais ou menos uma semana, porque lhe apareceu umas 2 manchinhas na pele. O que é engraçado é que eu já a tratei de vitíligo quando ela tinha 16 anos, há 23 anos atrás. Passados estes anos todos? Ora, tratámos-la durante 2 anos, ela tinha vitíligo um pouco pelo corpo todo, ou seja, manchas brancas pelo corpo todo, e elas desapareceram todas em 2 anos. Incrível. Entretanto, agora, 20 anos depois, 23 anos depois, apareceu 2 pintinhas pequeninas na pele e ela veio a correr rapidamente assustada. a ver se não desenvolvia mais e se conseguimos tratar de forma a que não cresça. E o que é engraçado é que a abordagem da medicina convencional, que considera também que a doença é autoimune e que considera que é uma doença do stress e da ansiedade, pensa que o vitíligo não tem cura. Pensa que o vitíligo nasce, pensa que os melanócitos, que são as células que fabricam a melanina, que é a tinta da pele, ou seja, a nossa cor, toda a cor que nós temos no corpo é graças à melanina. Eu depois posso explicar melhor as questões da influência da melanina, de diversos tipos de cor, mas vocacionar só por causa da melanina. E pensa que os melanócitos morrem e que ao morrer, como não voltam a nascer, que uma pessoa, aquela mancha será eterna, será para sempre. E não é o que acontece. E não é o que acontece. Aliás, nós tratamos pela medicina chinesa, a maioria das pessoas melhora muito e... Chegam a desaparecer, como uma dizias há porcentagem pouco. elevada, que é cerca de 40% das pessoas, cura, desaparece e não volta a aparecer durante toda a vida. Portanto, isso prova de facto que o melanócito pode recuperar e pode recomeçar a fabricar a tal tinta que dá cor à pele, que dá cor aos cabelos e aos olhos. Nesse sentido, as pessoas podem, de facto, ou seja, o vitíligo de facto tem cura, é possível curá-lo. E é possível curá-lo se nós corrigirmos o que está errado no organismo. Que desequilíbrio é este que acontece? Ora bem, já se provou cientificamente que há uma componente de autoimunidade, ou seja, o organismo fabrica anticorpos contra o melanócito que o vão destruir, segundo a medicina convencional. Segundo a medicina chinesa, que o vão inibir, ou seja, vão fazer com que o melanócito trabalhe mais devagar ou não trabalhe de todo. Circunstância que, não produzindo a cor, ficam manchas brancas. Ficam manchas brancas. A medicina chinesa pensa que, além deste problema de autoimunidade, que, como é evidente, nós somos eficazes a equilibrar as defesas, logo a tratar a autoimunidade, há um problema de fígado. Achamos que há um fenómeno de toxicidade global do organismo, que do fígado se transporta para o sangue e do sangue para a pele. Circunstância em que nós, em vitíligo, tratamos 4 alvos principais. A pele, o fígado,
o psiquismo, portanto as emoções todas, Claro. e as defesas através do rim. Equilibrando a energia do rim, equilibramos as defesas. Portanto, estes 4 alvos têm um papel muito importante a seguir na resolução do problema. A partir do momento em que a imunidade passa, deixa de haver autoagressão, ou seja, deixa de crescer mais novas manchas brancas. A partir do momento em que o fígado consegue ficar a funcionar melhor, desintoxica melhor o organismo e deixa de haver um fenómeno de intoxicação sobre o melanócito, que aí sente-se mais livre e mais capaz de produzir de novo a melanina, a tal tinta que vai tingir de novo, de cor normal. Vai pigmentar de novo a pele. É como se de facto tivéssemos também o fígado ou o melanócito, como estavas a falar, sufocado, não é? Castrado por alguma toxicidade do organismo. Não é? A tua expressão é muito boa. De facto, Obrigada, há uma espécie de sufoco por parte das células globais do organismo, quando o fígado não consegue desintoxicar, e depois manifesta-se com outras pessoas mais numa parte ou noutra parte. Este mesmo quadro de intoxicação do fígado pode dar outras doenças, como por exemplo enxaquecas, como por exemplo perturbações da digestão, como por exemplo prisão de ventre, como por exemplo tensão arterial elevada. E depois há pessoas que têm tudo, têm o vitíligo mais o resto de tudo. Há outros que têm só um dos sintomas e há outros que não têm vitíligo, mas têm o quadro clínico da alteração do fígado, mas podem um dia vir a ter. Claro. Ou seja, na prática a medicina chinesa faz, não é tanto tratar o vitíligo, é tratar o ser humano que tem uma manifestação do tipo vitíligo, cuja causa é uma alteração das defesas, mais uma alteração da energia do fígado. Ao tratar a causa, o doente melhora. Eu se calhar gostava de deixar alguns conselhos aos doentes de vitíligo que são importantes. Bom, Sim. o primeiro é que não se deixem influenciar negativamente por esta questão do aspecto. Eles reparam, quem sofre de vitíligo repara muito mais na sua alteração de cor do que as outras pessoas. Claro que sim. Segundo, não desesperem, porque há esperança. Há esperança, é preciso tratar em vez de desesperar. E terceiro, não se exponham ao sol. O sol agrava o vitíligo. Isso é uma recomendação, obviamente. É uma recomendação necessária. E muito protetor solar, obviamente, Muito enfim, no protetor dia-a-dia solar sempre, normal, sem mas isso dúvida. para qualquer pessoa. Pedro, temos também uma fórmula na medicina chinesa, não é? Sim, há medicamentos à base de ervas chinesas para tratar o vitíligo. Há uma fórmula chinesa muito antiga chamada Pai Tiang Fang Tang. Este Pai Tiang Fang Tang significa literalmente manchas brancas espalhadas pelo vento. E esta metáfora, os chineses são muito metafóricos, Sim. tem 2 sentidos relacionados com o tratamento. O primeiro é manchas brancas espalhadas pelo vento. De facto, o vitíligo parece que uma pessoa foi aspergida de tinta branca, que foi soprada e que essa tinta branca atingiu várias partes do corpo e depois foi soprada e foi ficando pelas extremidades e pelas pregas. E a outra ideia é que para a medicina chinesa a causa nós definimos-la como um vento interno. Um vento interno que vem do fígado, então está expressado na própria fórmula, manchas brancas espalhadas pelo vento. O vento interno e mais o aspecto exterior, como se tivesse sido salpicado por tinta lançada ao vento. Claro, nós queremos é mudar a corrente desse ar. O que é certo é que... Equilibrar a energia do fígado e do rim, o vento interno desaparece. Sim, mas temos aqui uma questão, tu já nos deste, de facto, a conhecer casos em que acontece mesmo a resolução total. Consegue-se então inverter totalmente? Sim. Porque às vezes existem Gostaria casos de imenso facto que acontecesse na maioria das do corpo pessoas, interno. mas não acontece na maioria das pessoas. Ou seja, Tem a ver com o organismo também. tem a ver com o organismo, tem a ver com a resposta individual e tem a ver com a capacidade de recuperação do melanócito ultrapassado o problema, porque é possível curar o doente por dentro, ou seja, curar fisiologicamente, curar o fígado, o sangue e a imunidade, e o doente não recuperar na mesma cor. Porque aqueles melanócitos que ficaram inibidos de funcionar. Mas aumenta muito a probabilidade de recuperar a cor e isso ocorre em 40% dos casos, ou seja, quase metade das pessoas de facto cura, de facto deixa de ter manchas brancas e deixa de ter para o resto da vida. Portanto, é uma cura nesse sentido. E é sempre muito bom. Pedro, há pouco dizias uma recomendação fantástica também, obviamente, a ter muito em conta para quem já sofre desta doença, infelizmente, que é de facto protegerem-se muito do sol. Para quem descobrir uma pequenina mancha, bom, para já é preciso saber não se que é assustar e vitíligo perceber e o que fazer? Tem que ir ao médico. O dermatologista sabe, claramente, Óbvio. as minhas clínicas, como é evidente, também saberão fazer um diagnóstico diferencial, é porque há algumas doenças muito parecidas com o vitíligo que não são vitíligo. Pois. Eu, aliás, já vi doentes classificados com vitíligo a sofrer de outras doenças de pele. Uma delas, a mais frequente, é a pityriase versicolor. Pityriase versicolor é causada por um fungo parecido, um fungo da família, não é o mesmo, mas um fungo da família daquele que faz as micoses dos pés, como o pé de atleta. Portanto, não é a mesma doença. Claro, e pode ter o mesmo aspecto tem o mesmo não ser aspecto, a mesma coisa. não é a mesma Claro. coisa, é muito mais fácil de tratar e de curar Claro. e cura-se com medicamentos antifúngicos. Portanto, a primeira coisa é fazer o diagnóstico diferencial, porque se for outra doença, se for um fungo, Tem que ter trata-se de uma tratamento. forma fácil e simples, num mês ou dois desaparece tudo. Claro Portanto, que sim. enquanto que o vitíligo é uma doença segundo a medicina convencional para a vida toda e sem cura.
Pois, na perspectiva da medicina convencional. É por claro. isso que nós gostamos sempre de ter várias perspectivas aqui no nosso programa. Um grande beijinho, Pedro. Bom resto de semana. Obrigado. Estas são algumas das considerações a refletir, caso viva naturalmente este problema na sua vida, até porque já encontramos aqui muitas soluções também e outras respostas, outros caminhos e outras escolhas com a medicina chinesa.